Eu amo tanto falar de pequeno grupo que, se a produção não me segurasse, eu continuaria falando de pequeno grupo. E eu já estou dizendo isso para dizer, eu vou trair vocês e eu vou continuar falando de pequeno grupo. É que é muito real. Não existe nada que possa colocar pessoas nas tuas mãos e você transformá-las em adoradores, quanto o pequeno grupo. Não existe nada, obrigado, nada, quanto o pequeno grupo. Talvez você faça pequeno grupo de forma diferente, ok, tudo bem, está funcionando, então continue. Se não está funcionando, repense e veja, ok? Amanhã nós vamos ter ainda um encontro e eu vou trazer muitas outras experiências nesse outro encontro. Se depois desse encontro você quiser continuar falando de pequeno grupo, mesmo à distância, mesmo porque na segunda eu já vou estar indo embora, mesmo via web, o meu contato vai estar à disposição de vocês e a gente vai discutir como você viabilizar e como você fazer, porque o importante é que você faça. A proposta da direção do encontro, nós gastemos esse próximo seminário estudando um pouco sobre como a gente repensar a nossa estrutura de culto. A importância do culto, a celebração. O culto precisa ser uma celebração. O culto precisa ser uma celebração. E eu falei aqui que nós precisamos, na sexta-feira eu falei que nós precisamos fazer o nosso culto pensando também nos não crentes, para termos os nossos convidados e fazer com que eles se sintam adoradores, abençoados e transformados. Eu estive observando o culto hoje aqui. Eu tenho um carinho e amizade muito grande pelo pastor de vocês. E nós, com aquela estrutura de amigos de geladeira, temos liberdade de nos criticarmos abertamente. Eu faço com liberdade e às vezes eu fico pensando assim, você é muito impertinente dizer isso para o camarada. Mas ele tem a mesma liberdade comigo. E às vezes ele diz coisa para mim que eu digo assim, eu aprendo com esse camarada. Eu aprendo com ele. E aprendo mesmo. Então, se eu vier a dizer algo agora que você não goste, porque eu vou estar falando do culto de vocês que eu vi. Se eu vier a dizer algo que você não goste, saiba que eu faço com extrema responsabilidade e liberdade que o pastor de vocês me dá. Mas o objetivo é apenas crescermos juntos. É apenas crescermos juntos. O culto, ele precisa ter 4 elementos básicos. 4 elementos básicos apenas. 4 elementos juntos, eles funcionam uma condição que transforma vidas. Primeiro, o culto precisa ter louvor. Não é possível termos uma estrutura de celebração sem uma boa estrutura de louvor. Um dia eu estava com a cabeça meio quente em uma comissão, e eu falei assim, olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu queria propor que 40% do orçamento dessa igreja fosse para música.
E o pessoal ficou assim olhando para mim. 40% do orçamento dessa igreja fosse para instrumentos, para músicos, porque eu vou dizer uma coisa, não tem como fazer celebração sem música de qualidade. E músico é algo que você tem que cuidar e investir, porque quando você acerta, é uma bênção. Quando você erra, é uma tragédia. O povinho complicado. Por isso que você tem que acertar. Eu dizia para os músicos da minha igreja, que seja vocal, que seja instrumental, eu dizia, senta no primeiro banco e não tira o seu olho de mim em momento algum. Flerta comigo durante todo o culto. Não tem essa de sair para ir tomar água, para ficar dando uma folguinha lá fora, aí depois voltam totalmente desconectados, aí entram aqui, não está no time para produzir. Eu quero você sentado no primeiro banco, fica aqui, não sai daqui, olha para mim o tempo todo. A ponto de eu me dar o luxo de ter combinado com eles que cantaríamos no final do culto a música A, e no meio do culto eu mudar, e no final seria a música B, e eles entendiam isso. E eu vi os olhinhos deles assim, olhando para o outro, dizendo assim, eu acho que ele está mudando a música, né? Essa insistida em olhar para a gente assim, e essa repetição de frase, ele está não é? E a princípio, eles subiam, sentavam aos instrumentos, aí o tecladista, o pianista, maestro Diogo, que saudade eu tenho de você, camarada. Hoje está como ministro de música da igreja de Moema, em São Paulo. Ele olhava para mim e ele começava as novas notas contrárias ao que nós tínhamos combinado, porque ele tinha entendido que tinha mudado a pegada da música. E eu olhava para ele, quando eu fazia assim, aí eu via que ele relaxava. E o vocal entrava e entrava na hora certa. Tem que investir em músicos. Não dá para ter adoração sem música. Rashid, você é o primeiro ancião, né? Eu vou dividir para não ficar pesado em cima do pastor. Eu não sei como vocês conseguem manter uma estrutura de música aqui, com 4 grupos volantes que vêm uma vez no mês, que aparecem. Eu não sei como vocês conseguem fazer isso. Eu teria que frequentar isso aqui um mês para eu entender que dá certo, porque na teoria, para mim, isso é um desastre. Pelo amor de Deus. Meninos bons que vocês têm aqui, eu vi hoje de manhã, meninos bons, mas desconectados. Eles acabam não fazendo uma produção de louvor que envolve uma celebração, eles acabam fazendo uma apresentação, e eles se apresentam mesmo, nós somos o grupo X, e parece um recital. E aí eu fico imaginando que no outro sábado é o grupo Y, e depois é o grupo W. Não pode existir isso numa estrutura de igreja que funcione como uma celebração. Vocês têm que repensar isso, vocês têm que chamar todos esses ser um grupo só. Vocês têm que discutir essa liturgia, essa dinâmica, o funcionamento dessa estrutura, porque vocês estão dando um tiro no pé. Vocês estão transformando os membros de vocês em consumidores de programa. Pelo amor de Deus, repensem isso, revejam isso, sentem, discutem, conversem sobre isso. Porque não é essa a proposta de uma celebração. O que vocês querem? Estrelas? Desculpem-me, a estrela deve ser Jesus Cristo, é Ele que deve brilhar. Todos nós que estamos trabalhando, devemos trabalhar para fazer com que Ele brilhe. Em defesa dos meninos que estavam aqui hoje de manhã, eu os chamei ali e disse para eles: eu não quero isso,
eu quero terminar o culto desta forma, com esta música. E eles se viraram. E com um profissionalismo e um compromisso denominacional, eles se ajustaram e fizeram. Mas vocês precisam impreterivelmente botar a mão nessa situação de ministério de louvor de vocês. Vocês precisam trabalhar isso. 4 coisas tem que ter num culto: louvor. Outra coisa, é muito difícil você ter um sermão como nós tivemos aqui hoje. Eu consegui fazer porque eu fui para o lado técnico, eu estava dando um treinamento. Mas, irmãos, por favor, repensem. Depois da música, precisa necessariamente entrar a Bíblia. Porque a música envolveu todo mundo. O camarada não só ouviu, ele participou, ele foi envolvido e comprometido. E agora ele está dizendo: por favor, abra a Bíblia para mim, fale a palavra do Senhor para mim. E a música proporciona isso para você. Eu colocava 7 músicas na minha estrutura de louvor. 7. Ah, pastor, isso aí é um recital. Não estou nem aí se vai ser um recital, desde que alcance o objetivo. Eu botava uma música específica para oferta, para adoração com dízimos e ofertas. E achei esquisito vocês tirarem a oferta como vocês tiram aqui. Funciona. Se funciona, continue. Mas se não funciona, revejam. Sabe como que eu passei a fazer a oferta? As pessoas levantavam e traziam à frente. E quando o auditório era muito grande, que as pessoas não podiam trazer à frente, a gente distribuía estruturas no meio do auditório, onde as pessoas iam lá e colocavam lá. Com louvor, com adoração. Pode parecer muito esquisito para você? Estude o assunto. O tempo não me permite estudar o assunto, apenas mencionar. Estude um assunto. Mas oferta é tão importante numa estrutura de culto que Deus disse: não compareça diante de mim de mãos vazias. E Ele não está dizendo que se você não tem o dinheiro, você não possa ir à igreja. Não é isso. Mas Ele está dizendo que você tem que se planejar para financiar o culto, a pregação do Evangelho. Por isso, louvor e entrega de dízimos e ofertas são elementos imprescindíveis numa celebração. Eu assisti um culto uma vez. Eu entrei, sentei, estava lá no último banco, observando. E o camarada fez um convite para adorar com dízimos e ofertas. Ele fez um convite tão convincente, tão convincente, tão convincente, que eu comecei a procurar carteira em mim. Eu não posso ficar sem financiar o culto. Cadê a minha carteira? Onde que eu deixei? Pensa nisso. Louvor, entrega de dízimos e ofertas. Terceiro elemento da adoração: oração. Não dá para ter culto que transforma sem oração. É por isso que eu gostei do momento que vocês fizeram arca, que vocês falam. Tem que ter oração. E a oração tem que ser valorizada. E aqui hoje ficou muito bom a oração depois de um momento de louvor. O que eu senti foi falta daquele mesmo clima do louvor para eu entrar com a pregação. Nós não deveríamos ter orações longas nos cultos, por causa de crianças, por causa de idosos, pessoas que eventualmente teriam dificuldades de se ajoelhar e etc. Mas nós precisamos ter momentos onde que se valoriza a oração.
como vocês fizeram hoje aqui. Hoje eu estou a minha atividade hoje ela é administrativa, eu não estou cuidando efetivamente do pastoreio de uma igreja, como o pastor faz aqui. Mas, se eu voltar a pastorear uma igreja este ano, eu vou copiar esse modelo de vocês que eu vi aqui. Talvez no próximo ano eu tenha visto outra coisa, mas eu gostei do que eu vi aqui. Louvor, entrega de dízimos e ofertas, oração. E qual é o quarto elemento? Pregação bíblica. Pastor, eu vou falar o Rashid como primeiro ancião, mas eu estou me referindo ao grupo do ancianato. Priorizem a Bíblia. Não ficar na frente com historinhas, com lorotas. A Bíblia que transforma, a Bíblia que alimenta, a Bíblia que faz o filho do diabo se tornar filho de Deus. Abram a Bíblia, estudem a Bíblia com as pessoas. Busquem na inspiração bíblica o alimento para a igreja. Preguem a Bíblia. As profecias, os atos dos apóstolos, a história dos reis, as crônicas, o Êxodo, e explorem o que pode se tirar dessas histórias para aplicar para o povo hoje. E o povo vai ser alimentado, e vai ser abençoado, e vai ser transformado. Então, um culto precisa ter louvor, entrega de dízimos e ofertas, oração, pregação. Basicamente. Foi você que apresentou hoje os anúncios? Você me perdoa? Ou negócio desnecessário? Mas a culpa não é tua, não. A culpa é dele e dele. A culpa é dele e dele. Porque eu posso ser sincero. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, essa música falou ao meu coração de tal forma que eu decidi entregar minha vida a Deus. Quando toca essa música, eu sinto o Espírito de Deus falar comigo. E eu sinto que eu sou pecador e que eu tenho vontade de me entregar e ser transformado. Você já ouviu pessoas falar assim de uma música? Você já ouviu pessoas falar assim de um momento de louvor? Tem algumas pessoas que têm o dom de orar. E tem alguns momentos de oração na igreja que eu, na minha simplicidade, eu digo, Deus, eu não queria que esse momento acabasse, eu queria continuar na tua presença, porque está me fazendo bem. Está me fazendo bem. Quando você dá dízimos e oferta, também você está falando, Senhor, eu ganhei, está aqui, eu quero te entregar, é parte do que o Senhor me deu, isso me faz bem, isso me dá alegria. E quando alguém está pregando, às vezes você tem a sensação assim, este sermão não podia acabar. Já te aconteceu isso? Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu perguntei assim para os anciãos, para eu me pautar ali no horário. Eu perguntei assim para o ancião, até que hora geralmente o culto acontece aqui, que hora que termina aqui, para eu não passar, é 11h30? Até que horas eu posso ficar pregando? Aí o engraçadinho falou assim, pastor, não se preocupa com isso não, você pode ficar pregando aqui até 2h, 11h30 o povo vai embora, mas você pode ficar pregando aí, que não tem problema não.
Falei, seu infeliz. Mas já não te aconteceu de alguém falar assim, com esta mensagem, eu decidi entregar minha vida a Deus. Mas eu nunca vi alguém dizer, os anúncios de hoje foram tão inspiradores que eu me entreguei a Jesus. Então, eu não sei se seria preciso isso. Eu não sei se seria preciso isso. Do fundo do coração. Oi, pastor, então na sua igreja não tem anúncios? Como é que você comunica isso? Nós fazíamos um vídeo da comunicação. E ele não passava de 3, 4 minutos. Um vídeo com entrada, com fundo, com comunicação de impacto. E aí, botava uma menina bonita dessa para falar na frente. Deixa eu me compensar com você aqui, né? Porque eu botava uma menina dessa bonita assim, com essa elegância que ela tem. Porque a sua elegância hoje de manhã, eu falei assim, quanto desperdício. Como é que põe uma moça bonita dessa para ficar anunciando para o povo que o povo não quer ouvir, gente? Põe uma menina dessa na frente de uma câmera, põe uma música de fundo, põe um corte, põe uma entrada, faz ela fazer uma chamada como se faz para uma produção de TV, e põe num telão de qualidade desse aqui, vai impactar, vai comunicar. E depois que ela falou ainda um monte, o pastor ainda foi falar mais. E eu fiquei olhando, falei, desgraceira. Os nossos anúncios têm que ser feitos, mas há de ter uma forma mais eficaz de se fazer. E o que eu vou apresentar para vocês agora, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou apresentar para vocês agora não é uma sugestão litúrgica, não é uma sugestão, porque seria presunçoso da minha parte propor uma sugestão litúrgica para vocês. Não é uma sugestão. Eu peguei exatamente um programa que ia para o nosso boletim online da Igreja Adventista do Belém, do bairro Belém, São Paulo. Uma igreja que eu amei. Foi, sem dúvida, passei lá 6 anos, pastoreei essa igreja 6 anos. Foi o meu melhor momento de ministério. Como que eu aprendi com aquela igreja, como que eu cresci com aquela igreja, como que aquela igreja faz diferença. Se for a São Paulo, não perde tempo não, vai à Igreja do Belém, visita. Conhece? Vai à Igreja do Belém. Vai à Igreja do Belém. É fantástica. Eu peguei exatamente um dia deles lá, escolhi aleatório e coloquei aqui e vou apresentar aqui para vocês. Aí dá para ler, porque eu coloquei numa página só. Então vamos lá, às 9h30 começava a adoração. Às 9h30 começava a adoração. E sabe como começava? Um camarada ia à frente, um moço, uma moça, gente bonita, gente que se comunica bem. E aqui vocês têm tanto disso, eu observei. Essa moça da produção aqui, eu queria levar essa moça comigo, porque eu vou dizer uma coisa. Ela assessora a gente em tudo que a gente precisa, e o que você não precisa, ela faz você sentir necessidade. E diz assim, é isso aqui que você está fazendo. Isso é produção, isso é gente que pensou, treinou e colocou-a para fazer isso. Parabéns. Alguém preparado pela produção ia à frente. E dizia, olá, você está na comunidade adventista do Belém, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Paulo. Que bom que você está aqui. Estamos aqui para começar o serviço de adoração desta manhã. Obrigado porque você deixou outros compromissos, talvez até familiares, e veio se somar a nós nesta manhã. A sua presença é importante para nós. Após o culto, nós temos salas ali à direita, onde temos módulos de discipulado. E você, se está vindo pela primeira vez, poderá se dirigir à sala verde, indicadas com marcadores no chão. O nosso pastor tem o hábito e a grata satisfação de receber os nossos convidados ali para agradecer a sua presença.
não venha ao Belém e vá embora sem passar na Sala Verde, para que o nosso pastor possa te conhecer, possa te agradecer, possa celebrar a sua presença. Ele ia, mas era um módulo discipulado que ele estava sendo introduzido ali. Era a sala dos visitantes. Lá, a pessoa não podia ir embora sem ser visto. Depois dessa introdução, ele dizia: agora eu quero que você se coloque de pé para começarmos o nosso serviço de adoração. A banda já começava a música. Quando as pessoas se colocavam de pé, ele, o âncora, ainda dizia: feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Fazia uma oração. Obrigado, Deus, porque nos trouxeste a este lugar. Aceita a nossa adoração, embora ela seja imperfeita, cheia de falha. Mas te oferecemos, porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aceita, Pai. A banda já começou. Em nome de Jesus. E quando ele fazia isso, os músicos, o vocal, já entrava com a letra da música, porque a introdução da música já tinha passado. Era assim que nós fazíamos. Depois desse momento de adoração, nós colocamos a adoração infantil. Eu ainda não tenho uma estrutura de adoração infantil que me torne bastante confortável. Mas hoje, conversando com o pastor, eu ouvi algo que eu falei: eu nunca tinha pensado nisso. Talvez vocês pudessem desenvolver a ideia do louvor infantil, da participação, do musical das crianças. Mas como eu não tinha uma estrutura que funcionasse muito bem, eu usava o momento da adoração infantil com uma música própria, e as crianças iam à frente, e alguém muito bem preparado, muito bem instruído, contava a história para as crianças, enquanto os adultos estavam sentados. Depois, automaticamente e instantaneamente, não podia haver interrupção. Terminou a adoração infantil, entrava em um telão o clipe da comunicação. Nesse dia aí, era um institucional de Adra. Nós estávamos fazendo uma campanha de assistência social. Os ministérios brigavam e disputavam um espaço, porque era um espaço nobre. O pastor não precisava ir reforçar um anúncio. Na comunicação, o clipe da comunicação comunicava de forma fantástica. E hoje, com a estrutura de redes sociais que nós temos, isso pode funcionar eficazmente. Depois do clipe da comunicação, entrava o convite para adorar com os dízimos e ofertas. Tudo tinha começado às 9h30. Por que 9h30? É porque foi feito um estudo lá e percebeu-se que as pessoas chegavam na igreja às 9h30. Então, nós falamos: não vamos começar às 9h, vamos começar às 9h30. Entrava a adoração com os dízimos e a oferta. Aí um ancião fazia um convite para a adoração com dízimos e ofertas, e com o som, com a música dirigida pelo Ministério de Louvor, as pessoas eram convidadas a adorar. Fizemos os diáconos indo até os bancos, até as pessoas, e fizemos depois as pessoas se levantando e trazendo. E tudo nós observávamos, contávamos, averiguávamos para ver como a gente tinha melhor resultado. A opção de fazer as pessoas virem nos pareceu naquela época ser a melhor opção. Depois dos dízimos e as ofertas, entrava um hino congregacional. Neste dia aqui, nós usamos o Achei um Grande Amigo. Ninguém ficava na frente e ia dizer assim: agora vamos ficar de pé e vamos cantar o hino tal. Não. O Ministério de Louvor entrava, a banda já começava a produzir, o âncora ou o ministro de louvor já dizia: glorifique a Deus cantando, porque temos nele um amigo a quem podemos confiar, a quem podemos colocar nas nossas vidas como prioridade esse amigo. E eu queria convidar você para fazer isso de pé. E a música já estava acontecendo. Quando o povo se colocava de pé, entrava o momento do vocal atuar em si. Após esse momento, a oração pastoral.
Pastor, desculpe interromper isso. Você precisa me lembrar que hoje eu tenho que fazer uma ligação. Edivaldo Gameiro, hoje é aniversário dele. Eu tenho que ligar para ele hoje. Eu tenho certeza que hoje é aniversário dele. Eu tenho que ligar para ele hoje. E se você não me lembrar, eu vou esquecer. Entrava o ancião e colocava a igreja ajoelhada. Mas era tão solene, tão solene, tão solene, que aleijado fisicamente queria se colocar ajoelhado diante de Deus naquele momento. Criava-se um momento em que as pessoas eram pastoreadas pela oração. E muitas dessas vezes nós trazíamos as pessoas à frente. Mais ou menos como vocês fizeram hoje aqui com a arca. Nós trazíamos as pessoas à frente. Depois da oração, aí entrava uma música especial. Uma música especial. Eu lembro que uma vez, uma dessas moças famosas aí, nossa, ela chegou na igreja de salto alto, muito alto, andando com muita dificuldade e atrasada. E era naquele dia que as coisas não estavam bem para mim. Ela olhou para mim e falou assim: quem vai me apresentar? A música que eu vou cantar é a 2 e a 4. Eu olhei para ela e falei assim: o site da igreja já diz quem é você e o seu ministério. Apenas entre e cante. O saltinho dela foi lá, entrou e cantou. Quando a música especial acabava, o ministério de louvor entrava e assumia. E eu dizia: eu não prego sem vocês prepararem o auditório. E eram 3 músicas na sequência. 3 músicas. Geralmente entrava uma música com a pegada mais forte, aqui está Maia, mas é Mais Além, que foi gravada pelo Fernando Iglesias. Depois, era uma música que foi gravada pela Laura Moreno. E depois tem o Santo Nome, que foi gravado também pelo Fernando Iglesias. Era uma música mais cheia, depois uma música mais solene, e depois uma música que o povo sentia vontade de se jogar nos pés de Deus. 3 músicas. O auditório era um silêncio, era proporcionado um momento de adoração intocável. Era possível ver a presença do Espírito Santo pairando na atmosfera. Aí eu podia abrir a Bíblia e pregar. O povo estava dizendo: fala para mim. Fala para mim. Abra a Bíblia. Diga a verdade bíblica que eu preciso ouvir. Fala o que eu tenho que ser transformado, o que eu preciso fazer. Eu faço. Era a teologia de Jesus. Vinde e vede. É tu, filho de Deus mesmo, o Messias? Ele vinha e vede. Depois ele dizia: venha e faça. Depois ele dizia: vai para a cruz. E as pessoas iam. Oh, é complexo isso, hein? Vejam como é que é. Depois, façam como eu estou mandando. Depois, vá lá, pague o preço. Me dá o seu dinheiro. Me dá a sua família. Me dá os teus talentos. Me dá a sua vida. As pessoas dão. Quando a gente adora. Eu valorizava tanto isso aqui. Eu valorizava tanto, mas eu valorizava tanto isso aqui, que quando alguma coisa saía assim meio desajustado, porque a gente era muito criterioso em tempo. Muito criterioso em tempo. Quando alguma coisa saía desajustado, às vezes o ancião do dia chegava para mim e falava assim: ô pastor, vamos cortar uma das 3 músicas para não estourar no tempo aqui? Eu falava: não, eu corto do sermão. A música eu não vou cortar.
Quanto tempo eu tenho? Você tem 30 minutos. Considere 25, pode botar no cronômetro para mim 25. Eu vou ficar dentro dos 25. Eu corto do sermão, mas eu não vou cortar da música. Porque a música vai fazer pelo povo o que o sermão não vai conseguir fazer sem a música. Aí entrava o pregador. Nesse caso aqui era eu. Depois que eu terminava sempre com o ministério de louvor, cantando uma música que estava intimamente ligada com o que eu preguei. Hoje eu chamei o ministério de louvor aqui e falei, não estou gostando da música de vocês. E os meninos tão bondosamente, de forma tão pura, tão humildemente olharam para mim, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Eu quero que vocês joguem essa música fora e ponham uma outra. E eu não estou nem aí se vocês sabem ou não. Se não sabem, aprendam. Mas eu quero essa música aqui, ó, porque eu vou falar disso. E sabe o que eles fizeram? Convide as pessoas que elas farão, no nome de Jesus. E eles foram e fizeram com tanta eficiência, que eu preciso agradecer. Terminava, entrava um ancião na frente e dizia, muito obrigado por você ter participado desse momento de celebração. Nós vamos ter alguns minutos para você ir ao toalete, tomar água, cumprimentar alguns amigos. E dentro em poucos instantes estaremos começando o módulo de ensino. As crianças estarão assim, os adultos assim. Aqui nessa unidade funciona essa classe. E ali nós temos a sala verde que nós temos, onde nós recebemos os nossos convidados. O nosso pastor não abre mão de te agradecer pessoalmente, por isso ele estará lá na sala verde te recepcionando. E eu ia para lá mesmo assim, ó, tirava a gravata, tirava o blazer, colocava lá. Como é o seu nome? De onde você veio? Quem te trouxe? Sabe por que eu estou perguntando quem te trouxe? Porque eu não vou permitir que ele volte aqui sem você no próximo sábado. Eu não abro mão da sua presença no próximo sábado. E eu vou pedir para ele não desistir de você, de tê-la aqui no próximo sábado. Muito obrigado porque você veio. Nossa igreja fica mais bonita com a sua presença. Saiba que ela existe porque você está aqui. Muito obrigado. E você? Como você veio? Você viu pelas redes sociais? Quem te convidou? E eu fazia isso com cada um deles. E depois de fazer, antes de vocês irem embora, eu quero estudar um tema rápido com vocês. E aí eu já jogava no telão um tema, e eu estudava com eles, ali um tema, que era o tempo que o pessoal estava estudando a lição da escola sabatina. Eu não tenho mais tempo para falar disso, gostaria de fazer. Depois disso aqui, a escola sabatina entrava, eu estava com os visitantes lá numa sala, os membros estavam na sala verde, era para iniciantes, sala azul era para intermediário, e a sala vermelha era a última sala, que era uma sala basicamente discipuladora. Era mais ou menos assim, a sala verde, o início, era introdutório à Bíblia, a sala azul doutrinava, por exemplo, sábado, Ellen White, 2.300 manhãs, milênio, era tudo na sala azul, que era o segundo módulo. Na sala verde era oração, perdão, história da redenção, criação, inspiração da Bíblia, revelação. Então, quem fosse para a sala verde, a sala recepção, era esse tema. Depois que ele estudava esses temas, nós passávamos para a sala azul, que era a sala onde nós íamos doutrinar. Depois que ela era doutrinada, o último assunto da sala azul era o batismo. Nós levávamos para a sala vermelha, onde nós íamos discipular. Agora é assim, vá lá e faça. Você tem que fazer uma visita a um presídio, você tem que fazer uma visita a um hospital, você tem que fazer uma visita a um interessado, você tem que fazer uma visita a alguém que está afastado. A gente dava tarefas, a sala vermelha era uma sala de discipulado. E assim, nós encerrávamos o serviço de adoração, era 12h20. Nós começávamos 9h30 e encerrávamos 12h20. Se hoje eu fosse fazer isso, eu mudaria alguma coisa? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Mas, ainda o que eu tenho, ainda o que eu faria. Eu preciso terminar, embora eu quisesse e acho até que precisava falar outras coisas para vocês entenderem um pouco mais aqui. Eu atropelei no fator tempo, mas é apenas pelo fator tempo. Muito obrigado. Amanhã à noite...
Ok. Então eu passo para a administração do programa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bom. Fique aí, pastor. Fique sentadinho aí, por gentileza. É isso aí. Esses são os momentos agora que a gente vai apertar o senhor. Chamar aqui o nosso Gleidson, por gentileza. Vamos conseguir aqui uma cadeira para o pastor. Eu já estou aqui. E, amigos, assim como foi pela parte da manhã, nós iremos fazer agora também, pastor. Vai ter o QR Code, vai aparecer. Ok, pronto. Já está aí na tela. Você que está aí, aponte sua câmerazinha para cá e faça a sua pergunta. Nós tivemos algumas perguntas, né, que já foram feitas, e aí nós vamos apresentar aqui para o senhor, pastor, né, pastor Valdomiro, pastor Gleidson. E assim, quando eu olhei aquela lista, eu falei assim, meu Deus do céu, será que isso é possível, esse tempo assim, tudo isso? Eu falei assim, fiquei me questionando, eu falei assim, mas se o homem está dizendo que já faz todo o projeto, então é algo que seja possível, e aí a gente vai aprender. Então faça a sua pergunta, interaja aí que nós estaremos aqui respondendo a sua pergunta, certo? Já temos aí alguma pergunta? Vamos aguardar, ver se nós já conseguimos aqui alguma pergunta. Chegou, pronto. Coloca aí na mira aí para nós, por favor. Pronto. Pronto. A pergunta, pastor, é onde entraria o momento da arca nesse programa? Porque ela se encaixa ali entre depois do louvor. Qual seria o momento da arca dentro do programa aí ao qual o senhor nos apresentou? Ok. Veja bem, vocês viram que o meu culto lá era primeiro, ok? Eu tenho várias razões, pastor, inclusive teológicas, para defender que o culto seja primeiro. Embora eu não acho que seja pecado algum o culto ser depois. E hoje, eu sou presidente de uma associação, Associação Mineira Leste, no leste de Minas, e eu advogo lá para algumas igrejas. Vocês têm que ter o culto depois, por causa da condição deles. Mas uma igreja que tem estrutura, que tem condição, eu advogo o culto primeiro. O que você está querendo dizer com o culto primeiro é no sentido de que a mensagem, o louvor e a mensagem seja logo de início e pastor, a escola sabatina depois, só para entender. Isso. Pastor, eu fiquei angustiado hoje com a sua igreja quando eu cheguei. Você me disse que o programa ia começar às 9 horas, eu cheguei aqui 9 horas, tinha umas 5 pessoas produzindo, umas 10 pessoas sentadas, e você começou a lição e eu fiquei angustiado. Okay. Eu falei, estamos dando um tiro na lição da escola sabatina, que é tão imprescindível para a igreja. O que você está querendo dizer é que, na sua visão, esse momento de estudo da escola sabatina é importante, que tem que ter pessoas, imprescindível, que é alimento para as pessoas, né? Eu só vou discordar em um ponto seu, quando você disse que o culto tem que começar primeiro e depois as outras coisas. Eu penso que, na verdade, a escola sabatina, e a gente chama aqui lições da Bíblia, já faz parte do culto, o que eu posso chamar o programa, encontro adoração. Porque então deixa eu mudar a nomenclatura que eu usei. Acontece? Quando o membro ele tem esse entendimento de que existe a escola sabatina, certo? E o culto, alguns até têm o entendimento, não, então eu vou para o culto, eu não vou para a escola sabatina. Aí ele chega lá para as 10, 10:30. Quando o membro ele entende que a escola sabatina, que é o momento de estudo da palavra, semelhante à mensagem, só que no formato relacional, ou seja, eu tenho a oportunidade de falar, porque a mensagem do culto, depois do louvor, ela é uma pregação. O pregador fala, eu só ouço. E o momento do estudo, que também é um momento de palavra, só que é no momento relacional, né? Então, assim, eu advogo e vou defender aqui sempre a ideia de que no sábado de manhã nós temos o encontro adoração, que é o nosso culto, que começa ou 9 horas, ou o horário que a gente definir, e finaliza quando tem a última parte, no qual o louvor, a oração, o dízimos e ofertas e o momento do estudo de forma relacional ou da escola sabatina
faz parte desse pacote como um todo. E aí, como ovelha e membro, eu tenho o entendimento de que eu devo vir e adorar a Deus nesse todo, e não escolher, não, eu só vou para o culto. Eu te entendo, mas não é disso que eu estou falando. E eu vou falar o culto e a escola sabatina, porque é isso que o povo entende. Eu colocaria o culto primeiro. Eu sei que tudo é culto. É no sentido de mas eu nomenclatura. Ok. Ou seja, na sua visão deve vir o louvor, a mensagem, as demais coisas, e a escola sabatina, no caso, depois, como um dos últimos itens. Eu estou dizendo que eu colocaria o povo para a celebração primeiro. Depois da celebração. Como atrativo também, de certa forma. O que nós chamamos de culto sabático são 2 módulos: pregação e ensino. O ensino é a escola sabatina, certo? Eu coloco a pregação primeiro. Por que eu coloco a pregação primeiro? Olha, me desculpem, eu não tenho tempo para isso, mas eu tenho números que justificam isso. Como eu tenho números? Nós criamos na igreja lá o Ministério da Estatística. O que é o Ministério da Estatística? Estatísticas. São pessoas que contavam a cada meia hora quantas pessoas nós tínhamos dentro da igreja. E nós contamos durante 6 meses. E eu tenho essas planilhas todas até hoje. Se vocês quiserem, amanhã, que eu vou falar de ministério também, eu posso mostrar essas planilhas aqui. A cada meia hora eles tiravam uma estatística da igreja de quantas pessoas nós tínhamos. E nós medimos durante 6 meses. E durante 6 meses medindo, a média foi, nós começávamos a escola sabatina às 9h30, com 66 pessoas dentro do templo. Começávamos a escola sabatina às 9h30, com 66 pessoas dentro do templo. Isso não é achismo, isso é contado. Nós contávamos, a cada meia hora nós contávamos. Depois fazíamos a média sabática, depois fazíamos a média mensal e medimos 6 meses. A nossa média foi 66 pessoas dentro da igreja. Nós invertemos. E a nossa média passou a ser, começar o culto com 388 pessoas dentro da igreja. Pastor, como exemplo aqui, porque a sua realidade foi lá, né? E desses 388, nós começávamos a escola sabatina, após o culto, o módulo de ensino, com 328 pessoas dentro da igreja. Nós só perdíamos 60 pessoas, mas antes nós estávamos começando com 66, agora estávamos começando a escola sabatina, o módulo de ensino, com 328. Essa é uma razão estatística, pela qual, naquela igreja, naquele contexto, que é semelhante à igreja de vocês aqui, eu propunha a escola sabatina, o módulo ensino. Mês passado, eu fui convidado para pregar na igreja do Coqueiro, que é uma igreja, assim, num formato mais convencional, e o culto lá começava às 8 da manhã, e era nessa proposta aqui de louvor e mensagem. Ela estava lotada, 8 da manhã, lotada. Eu queria que vocês pensassem isso. E isso aqui não é algo para vocês da administração da igreja saírem fazendo mudanças. Eu fiz com a minha igreja porque nós medimos durante 6 meses contando aquilo ali. Foi feito um estudo para aquilo. E os resultados revelaram coisas assustadoras. Pastor, aonde o senhor colocaria a arca? Você não larga essa arca, hein, rapaz? É que foi feita a pergunta, viu, pastor? Aonde? É porque ele é fiel ao QR Code lá, tá certo. Foi feita a pergunta. Nesse caso aí, eu imagino que era depois do momento da mensagem. Eu faria no momento da intercessão, da adoração. Mostra o programa aí, para ele rever aí. Isso. Aquele Coloca programa. o programa que ele colocou agora há pouco, que o pastor colocou. Último slide dele. Eu faria depois daquele hino congregacional. Ok, deixa eu ver onde que está ali. Oração pastoral. Pronto. Eu faria nesse momento. Depois desse hino congregacional, eu faria o momento da arca. Aqui vocês fizeram mais ou menos assim. Vocês cantaram o hino, aí vocês pediram para as pessoas sentarem e vocês introduziram o momento da arca. Ok? Então seria mais ou menos isso aí. Cantar o hino, introduzir esse momento da arca, que eu achei que é algo que eu gostaria de ver na minha igreja, pelo que eu vi. E aqui nós percebemos que tínhamos o louvor certo,
aí vinha, o senhor introduziria a arca, depois da oração, aí vinha o louvor, aí depois do louvor viria o hino congregacional. Assim, de forma muito pobre, porque estou analisando assim, de surpresa, assim, eu faria uma música muito solene de oração, e depois dessa música de oração, eu traria o momento da arca. Como essa música seria o que introduz o momento da adoração pela oração. Eu traria o momento da arca, mais ou menos como vocês fizeram aqui. Ok. E depois daquele momento, aí eu não daria a palavra para o pregador. Música. Para colocar o povo. Vamos para a próxima pergunta? Pronto, vamos aqui para o painel aqui. Quais os temas que o Senhor acha necessário para o culto no sábado pela manhã, visto que a nossa comunidade recebe muitas visitas? Qualquer tema, você pode falar de sábado, de imortalidade, de volta de Jesus, qualquer coisa que seja bíblico, qualquer tema, você pode falar de doutrina, de Ellen White, de milênio, qualquer coisa que seja bíblico. Porém, o X da questão não é o que você fala, é mais como você fala. Por exemplo, eu vou pregar sobre dom profético. Eu tenho que fugir dos chavões tradicionais. Olha, porque a pena inspirada diz, porque a mensageira do Senhor diz. Eu posso dizer assim, Ellen White, alguém em quem essa igreja reconhecia ter o dom profético, disse isso. Eu posso pregar sobre o sábado para minhas visitas. Eu preguei um sermão sobre o sábado para a minha igreja, que o título do sermão era Sábado, Dia Internacional da Alegria. A igreja estava cheia de visitantes. Abordagem e também a mensagem cristocêntrica. A abordagem é que faz toda a diferença. Colocando o Cristo no centro. Né? Exato. Agora, é certo que quando a gente pensa em trazer um convidado, pela primeira vez, quem sabe ele esteja visitando a igreja, o membro não gostaria que o tema fosse um tema distintivo, vamos dizer assim. Daí a importância de termos outros cultos com foco no convidado. No caso aqui da nossa igreja, é o culto evangelístico, no caso, né? Que é um culto que já a série já se aborda justamente nisso, para que ele não venha logo com um tema já muito distintivo e tudo mais. Mas no sábado pela manhã, eu acho que a pergunta foi no encontro adoração, sábado pela manhã. Foi em relação a isso. As ovelhas, os membros, eles também precisam ser alimentados. E aí a importância de terem temas. Eu não acredito nisso e eu não apostaria nisso. Eu pregaria no sábado de manhã para a visita o mesmo sermão doutrinário e necessário que o membro precisa. O meu cuidado é na abordagem como fazer, não no tema propriamente. Nesse sentido, eu não estou discordando de você, né? Eu estou dizendo... Mas pode. Depois okay, você me paga uma saída, tudo bem. Tudo bem. Nesse sentido, eu não estou discordando de você. Eu estou mencionando que o tema ele deve ser pregado, até porque o membro também deve ser alimentado, e ele deve ser um tema cristocêntrico com uma abordagem, como você mesmo mencionou. Agora, o membro, ele também deve entender que existem programações da igreja que é mais formatada para aqueles que são de fora, convidados, etc. Tudo mais. Tanto a questão da preparação do culto como um todo. E aqui, no caso da nossa igreja e de outras, se chama o culto evangelístico. Na Nova Semente, por exemplo, é o Viva, né? Que é o de sábado, final de tarde. E o de manhã, eles fazem aí um formato mais de adoração e tudo mais. E o outro já é mais, vamos dizer assim, evangelístico. Eu questiono ainda isso. Para mim é um problema você fazer um culto supostamente evangelístico, porque todos os cultos para mim deveriam ser evangelísticos. E é um problema você ter um culto que supostamente você disse, esse aqui é evangelístico, porque o membro diz assim, esse culto aí eu vou acabar não indo, porque esse culto aí é mais para interessado, é mais coisas assim. Para mim, todos os cultos tinham que ser evangelísticos. E para mim, se você traz o seu convidado no sábado de manhã, ele está preparado para ouvir qualquer que seja a mensagem, desde que o pregador tenha habilidade na abordagem. É o que eu preguei na sexta-feira. Não é o que se diz, é como se diz. Desculpa discordar, pastor, mas quem sabe, se eu ficar mais tempo sentado contigo, você me convença do contrário. Vamos para a próxima pergunta.
Coloca para nós aí, por favor. Se nosso negócio é salvar, não deveríamos investir no culto, que é a palavra, já que a escola sabatina é discipulado? Veja bem, se você sacrificar a escola sabatina, você está dando um tiro na saúde da sua igreja. Para mim, não pode desconectar o coração do cérebro. Nenhum dos dois vai viver sozinhos. Para mim, a escola sabatina é ensino. E mais do que ensino, a escola sabatina é uma oportunidade de vida em comunidades através das unidades. Para mim, você tem que investir na celebração, que aqui nós estamos didaticamente chamando de culto, e não pode tirar o olho do ensino, que é onde vai criar oportunidades relacionais e estudo de forma mais objetiva de temas específicos proposto pela igreja como um todo. Muito bom. Eu creio que essa aí o senhor já tem respondido, né? E bem falar aqui. Só complementando, no caso, quando pensa o discipulado para o membro, no caso seria justamente o estudo no pequeno grupo. Mas a gente pensa o discipulado para o convidado, mesmo vindo no sábado, numa classe bíblica, que funciona paralelamente ao momento que está acontecendo o estudo da lição. Eu acredito nisso, dá certo. Muito bom. Nós temos aí, acabou nosso tempo, mas acho que vamos para a última pergunta. Acho que vai dar tempo para a gente... Finalizou? Vamos Não, a próxima pergunta. Tem quantas perguntas ali? Faltam... Eu não sei, eu nunca tomei 100. Vamos lá? Faltam 3, hoje. eu acho. Pronto, vamos 2 aqui. de 5. Como nós não temos mais tempo, nós vamos fazer essa última pergunta aqui, pastor, tá bom? E aí a pergunta que está aqui no telão é... Essa é para você, pastor. Pastor, uma pergunta para analisar você. Açaí com açúcar ou sem açúcar? Você prefere com açúcar ou sem açúcar? Eu sou um nordestino que passei a maior parte da minha vida em Minas. Lá não existe açaí. O açaí que tem lá é o que vocês mandam daqui. Se é vocês que mandam com açúcar ou se eles colocam lá, eu não sei. Eu sei que eu só tomo assim. Hoje eu vou ter oportunidade de tomar 100. O verdadeiro. Porque lá é sorvete de açaí misturado com um bocado de coisa. Hoje eu vou tomar 100. Como é que é? Ver o peso ou Dorca que nós vamos? Ver o peso. Hoje eu vou tomar esse negócio 100. E aí eu respondo amanhã, se funciona. Muito bom, obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado. Só mais uma coisa. Muito, muito, muito obrigado por estar com vocês. E o que eu disse aqui não é verdade absoluta. É apenas matéria para estudo, tá bom? A única verdade absoluta é que o Senhor Jesus é Deus e voltará. E Ele deixou para nós tudo isso aqui na sua palavra, que é verdade absoluta. Deus os abençoe.